Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Espero também que esse vídeo tenha chegado para vocês nesta hora, neste momento, neste dia, no qual devemos precisar estarmos ligados com Deus diariamente, a todo instante. Devemos estar com nossos pensamentos sempre elevados aos céus e não elevados às coisas terrenas, porque tudo isso aqui um dia será passageiro, tudo isso aqui um dia passará e a gente irá viver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo a você que você se arrependa dos seus caminhos, dos seus pecados, e que você compreenda que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos resgatar deste lamaçal do pecado, para a gente viver eternamente na sua glória. Eu gostaria de te pedir, antes de mais nada, que você se inscreva no vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que da mesma maneira que esse vídeo chegou até você, esse vídeo venha chegar até outras pessoas também que necessitam nesse momento de ouvir uma palavra do Senhor, de ouvir uma mensagem do Senhor. A palavra que iremos meditar hoje está no livro de Efésios, no seu capítulo 6, do seu versículo 10 em diante, que trata-se a respeito das armaduras de Deus. É uma passagem bastante conhecida. Ele também nos direciona para que a gente possa viver uma vida sempre afastado dos caminhos do inimigo e das práticas da carne. É uma passagem que nos alerta, nos orienta e nos dá seguimento para que como devemos viver e andar mediante as circunstâncias da vida. Eu vou fazer a leitura agora nesse exato momento, no livro de Efésios, a partir do seu versículo 10, que nos diz assim, Efésios 6, a partir do versículo 10, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com esta verdade, e vestida a coroaça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com todo o coração oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica, porque todos os santos é por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, a leitura de hoje foi um pouquinho prolongada, foi uma leitura um pouquinho longa. Como falei no início, trata-se a respeito das orientações que o apóstolo Paulo deixou à igreja de Éfeso a respeito de fugir das obras malignas, ou seja, da gente estar sempre se desviando do caminho do mal e se protegendo. E a Bíblia é bem clara em dizer que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, e sim contra os principados desta terra, o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Satanás e seus anjos, que sobrevoam a terra onde quer que a gente menos espere ele estar.
A Bíblia fala que a gente devemos blindar a nossa mente e o nosso coração, para que nada de ruim se penetre na nossa mente. Aqui vai algumas explicações do versículo que acabamos de ler, que nos diz assim, uma explicação que vai do versículo 10 ao 17. Na vida cristã, lutamos contra os principados e potestades. Quem são as poderosas forças malignas, compostas por anjos caídos liderados por Satanás, que é um adversário que procura derrotar, ou seja, que eu acabei de falar, ou seja, Satanás anda, a Bíblia diz em Pedro que ele anda ao nosso derredor, buscando bramar e tragar aqueles que se estão distraídos. Então não devemos andar distraídos, porque o diabo está em todo canto. Assim como Deus está em todo canto, o inimigo também está, para poder nos derrotar. Mas maior é aquele que nos chamou, que nos capacitou e que deu sua vida em prol dos nossos pecados, em prol da humanidade, para nos salvar e vivemos nas glórias celestiais com Ele. Aí ele diz aqui, para que resistimos aos seus ataques, devemos sempre depender de Deus e utilizar cada peça da armadura que o Senhor nos dá. Paulo não está apenas dando um conselho à igreja de Cristo em geral, mas a cada crente particular. Todo o corpo precisa estar vestido com esta armadura. Sempre que enfrentarmos os principados e poderes das trevas, precisamos ter ao nosso lado o poder do Espírito Santo. Ou seja, todas as vezes que o inimigo estiver vindo de contra a gente, devemos estar sempre aliançados com Deus. Devemos estar sempre em vigilância, em atenção, para que quando ele venham, eles batam em retirada e que eles se repreendam bem antes de chegar até a gente, porque o diabo quer destruir a humanidade e o quanto que ele puder destruir, ele vai destruir. Mas maior é Deus e os seus que estão aqui na terra ainda para proclamar o evangelho da salvação e o evangelho de Cristo nesta humanidade. Ele tem mais uma outra explicação aqui que ele diz: aqueles que não são carne e sangue são os demônios, sobre os quais Satanás tem controle. Estes não são mera fantasia, são bastante reais. Enfrentamos um poderoso exército cujo objetivo é derrotar a Igreja de Cristo. Quando cremos em Cristo, estes seres tornam nossos inimigos e tentam de tudo que for possível para nos afastar do Senhor e levarmos de volta ao pecado. Ou seja, a gente cria, vamos supor, uma briga com o reino das obras malignas, das trevas malignas, quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e desse jeito que há festa no céu, o diabo se injuria na terra, se indigna, porque ele acaba de perder uma alma daquela para Deus, que é o que Deus quer, que a gente se achegue a Ele para que Ele se achegue a nós. Ou seja, o diabo não fica nada satisfeito quando a gente está seguindo os caminhos do Senhor. O diabo não fica nada contente, porque a gente vai seguir os caminhos de Deus, vai começar a olhar para o propósito e ver que de fato a gente vai fazer o que Deus nos chamou. Não é fácil ter uma vida cristã aqui na terra, realmente não é. Todos os dias devemos lutar contra a nossa natureza, contra o nosso eu e contra nossa vida aqui na terra, porque não é fácil de maneira nenhuma viver uma vida cristã aqui na terra. Mas a Bíblia fica bem claro em nos dizer que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e quem somos nós para não vencer? Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E ele dá sequência aqui dizendo: embora tenhamos a vitória garantida, devemos nos engajar nessa luta até a volta de Cristo, porque Satanás está planejando constantemente contra aqueles que estão do lado do Senhor. Ou seja, é uma luta constante. Todos os dias Satanás tenta nos derrotar para que a gente possa voltar a fazer as práticas que de fato a gente fazia anteriormente, que agradam a nossa carne e agrada a ele, o inimigo. Mas quando a gente decide ter uma mente de Cristo, decidimos olhar para o alvo, tudo isso a gente consegue tirar de letra. Volto a dizer, não é fácil,
Mas se a gente estivermos ligado no céu, todas as vezes que o inimigo tentar contra a gente vai dar uma rasteira nele e ele vai sair correndo. E vai passar um dia, dois, três, ele vai voltar de novo, porque a luta é constante. Ele anda ao nosso derredor, mas o que nos protege é maior do que qualquer armadura de Satanás nesta terra. E ele completa dizendo: precisamos do poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo para que vençamos Satanás. E Deus nos concedeu, ao conceder o precioso Espírito Santo que está dentro de cada um de nós. Ou seja, a gente tem o Espírito Santo habitado em nós, que é aquele que nos dá forças, que nos levanta nos dias caídos e que nos ajuda a vencer diariamente esta guerra contra o inimigo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Bem como a sua armadura, ele diz aqui, o Espírito Santo que habita em nós, bem como a sua armadura que está sobre cada um de nós. Quando se sentir desencorajado, lembre dessas palavras de Jesus a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Deus deu uma missão a Pedro, Deus confiou algo que foi na vida de Pedro, que sobre esta pedra ele edificará a igreja, e também em nossas vidas ele edificará a vida de outras pessoas nesta terra, para que essas pessoas estejam livres do pecado, para que essas pessoas não fiquem andando desgarradas pelo mundo. A Bíblia diz que devemos confiar nossa fé no Senhor, porque é a melhor coisa que fazemos nessa vida. O mundo não tem nada a perder, o mundo não tem mais nada a dar para nós. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, tudo que é de ruim está neste mundo agora. As obras malignas, tudo aquilo que vai atrasar a nossa vida está nesse mundo. Mas Deus continua a dizer a você, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus está sobre esta terra ainda, e que logo logo Ele descerá para nos resgatar. Então, se você tiver uma oportunidade de ouvir uma palavra, de compartilhar uma palavra, de visitar uma igreja e de arrepender dos seus caminhos, faça isso enquanto é tempo, porque quando chegar aquele grande dia, Deus irá nos julgar na sua vinda para buscar a tua igreja nesta terra. Aí ele diz uma outra explicação aqui: como podemos orar em todo o tempo? Uma maneira possível de fazer curtas e rápidas orações a respeito de cada situação que ocorre durante o nosso dia. Outra maneira é organizar nossa vida em torno da vontade dos ensinamentos do Senhor, de modo que a nossa própria vida se torne uma oração. Ou seja, devemos estar sempre vigilantes, devemos estar sempre ligados com o Senhor, orando onde quer que a gente esteja. Por mais que seja rápido a oração, você tem que andar sempre ali em espírito, para estar se protegendo das ciladas do diabo. Não é necessário que nós se isolamos das demais pessoas do nosso trabalho cotidiano, a fim de orarmos constantemente. Podemos fazer uma oração a nossa vida, assim quando transformamos a nossa vida em uma oração, mesmo vivendo em um mundo bem preciosa da poderosa influência de Deus. Também devemos orar por todos os crentes em Cristo Jesus. Assim, oremos pelos irmãos que conhecemos bem, como pela igreja que está em todo o mundo. Ou seja, Deus nos dá uma tarefa de orarmos uns pelos outros, orar por todos os outros irmãos, para que eles andem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para que quando chegue aquele grande dia que o diabo tentar contra nossas vidas, a gente esteja vestido com a armadura de Deus e o capacete da salvação. Gostaria aqui de agradecer aqueles que tiveram um tempinho para poder ouvir esta mensagem. Que Deus continue lhe abençoando, Ele te dando toda a sabedoria nesta terra, para que você possa estar fugindo da armadura, das ciladas do diabo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe. Espero que esta palavra esteja falando do mesmo jeito que falou meu coração, fale o seu coração também. Até mais. Um forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe.